quanto você estava com saudade, né? Dos talentos da Band. Você sabe, toda sexta-feira, aqui no Manhã Bandeirantes, a gente escuta a história, a carreira, as curiosidades de todos aqueles que fazem o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Alguns estão no microfone, estão em frente à câmera, outros estão nos bastidores, mas todos eles são responsáveis pelo sucesso do grupo. E hoje a gente vai entrevistar a nossa diretora de RH, Juliane Salvan. Mas, aliás, a Juliane também está à frente do microfone, também está à frente das câmeras aí. Não é só nos bastidores, ela vai contar daqui a pouco. Mas eu queria começar com a Ju agradecendo, obviamente. Obrigado por ter aceitado aqui participar do Manhã Bandeirantes. Mas começar o seguinte, hoje em dia se chama o RH de gestão de pessoas, não é isso, Ju? É isso, Sabino, obrigada pela oportunidade, tô super honrada, super feliz. Você falou que eu tô nas frentes das câmeras também, mas minha primeira vez na rádio. Nunca que legal. tinha feito nenhuma participação na rádio, tô super feliz, obrigada. Obrigado você. Sim, a gente tem mudado um pouco a forma de conversar com as pessoas e de engajar as pessoas dentro das estruturas, das empresas. Então o termo recursos humanos hoje ele é um pouco questionado, né? Deixou de se pensar em pessoas como recursos e sim como parte da estrutura. Então a gente fala gestão de pessoas, fala gestão de talentos e cada empresa está tentando dar aí um nome. Tudo a ver então com talentos da Band aqui. Exato, tudo a ver. A gente tem tentado trazer essa questão de gerir talentos e de administrar talentos, porque realmente é isso, né? As empresas buscam cada vez mais as pessoas que estão mais adequadas ali à cultura, à estrutura, e o contrário é verdade, tá, Sabina? A gente vive um movimento onde as pessoas também querem olhar para as empresas, se identificar com aquela estrutura, com os valores daquela empresa e querem escolher trabalhar lá. Então, hoje já não é mais a empresa que quer contratar. A pessoa também quer buscar... A pessoa escolhe também. Escolhe, muito, muito. É um desafio. Para quem tá desse lado aqui da área de recursos humanos, um super desafio. Eu não sei os outros, mas eu escolhi. Eu acho que tem muito disso, né? A exigência tá chegando para os dois lados. Você, imagino eu, que tenha pegado essa mudança, né? Do que era o RH para o que se transformou nos últimos anos, né? Até que rápido isso aconteceu, uma revolução ali dentro dos RHs. Sem dúvida, a gente viu isso mudar principalmente com o avanço da tecnologia mesmo, de como a gente consegue ter acesso a essas informações, né? Na época que eu comecei a trabalhar com recursos humanos, é duro que você vem aqui, você começa a falar da história, você começa a denunciar a idade, né? Mas vamos lá, estamos aqui pra isso. Não fala, você é jovem. Não, mais ou menos, vamos nessa. Mas eu sou da época de entregar currículo no papel, onde você tinha uma limitação para escolher as pessoas, né? Não era todo mundo que você tinha acesso. Agora não, agora as pessoas conseguem acessar vagas, oportunidades e ter acesso às informações de forma muito maior, muito mais estratégica. E isso mudou consideravelmente a forma com que a gente olha para contratar pessoas e a forma que as pessoas olham para trabalhar nas empresas. Eu costumo dizer que o tempo do gestor, ele é majoritariamente nessa tarefa de cuidar das pessoas. Como é que é isso? Como é que é esse approach? Às vezes a pessoa está com um problema, às vezes a pessoa tem enfrentado uma crise. Como é que é esse cuidado, Gil? Acho que você falou uma coisa, Sabino, que faz parte da cadeira de gestão, né? Quando a gente fala em carreira, as pessoas que começam, normalmente elas começam dentro de um olhar mais operacional, né? O começo de uma carreira normalmente tá dentro dessa estrutura. E dependendo do que você quer fazer, gosta de fazer, você tem alguma opção de ir para um olhar de continuar sendo um especialista naquilo que você faz ou para gerir pessoas. E quando você vai para esse caminho, sim, o olhar e o tempo fica predominantemente no atendimento, numa gestão, numa organização, numa mentoria. E isso é algo que eu, como profissional de recursos humanos, mais oriento dentro de uma empresa, né? Você, como gestor, você precisa estudar gestão de pessoas, você precisa se desenvolver para saber ter inteligência emocional, fazer uma mentoria, porque as pessoas vão procurar você. Você é referência. O gestor, e eu acredito muito nisso, tem que liderar pelo exemplo, né? E como você... que responsabilidade ser exemplo, né? Que responsabilidade você precisar ter uma equipe ali que você precisa tirar o melhor de cada uma das pessoas e entender que elas são diferentes, porque o grande erro hoje dos gestores é achar que eu tenho o meu jeito de liderar e que as pessoas precisam se adaptar a mim.
isso não... É o contrário, né? É o contrário, eu tenho que olhar, isso é um conceito que a gente estuda de liderança situacional, né? Cada situação requer uma atitude minha, requer um olhar meu diferente e a gente precisa saber se adaptar a isso. Então, eu brinco às vezes, informalmente, falo, gente, em que momento da minha vida eu escolhi ser gestora, né? Porque é um desafio e como o mercado de trabalho tem mudado muito, todo mundo que está escutando a gente aqui precisa ter claro isso na cabeça, que o desenvolvimento precisa ser constante, porque a maneira que as pessoas estão agindo mudou, o mercado de trabalho está muito dinâmico, e se você, independente do lugar que você esteja, num cargo de gestão ou não, você precisa continuar estudando e entendendo o que está acontecendo nesse contexto para se desenvolver. Por falar em estudar, qual é a formação ideal para um profissional de recursos humanos? Que pergunta legal, porque eu vou te falar que pela minha história, eu nem consigo encaixotar essa resposta. E daí eu queria contar isso aqui. Eu sou enfermeira de formação. É mesmo? Poucas pessoas sabem Caraca. disso. E eu adoro contar essa história. E é engraçado porque eu sou do Paraná, né? Me formei na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E recentemente fui para Curitiba e encontrei umas amigas que fizeram faculdade comigo. E elas, Ju, conta essa história pra mim, porque o que aconteceu na sua vida, legal. o que aconteceu na sua carreira, né? Então, eu fiz faculdade de enfermagem, entrei na faculdade em 1999, quando já durante a faculdade eu percebi que o meu olhar era muito para gestão, para organização das estruturas, para entender como aquilo funcionava. Sempre fui muito curiosa em saber sobre planejamento, sobre gestão mesmo como um todo. E tive a sorte de ter uma primeira oportunidade de trabalho logo que eu me formei num hospital, que a maior parte da minha carreira eu trabalhei até hoje na área de saúde, num hospital que já me colocou na área de gestão, na área administrativa. Então eu brinco, eu sou enfermeira, mas não passa mal do meu lado, porque... Você não sabe. Faz tempo. Faz muito tempo eu nunca realmente atuei como enfermeira, né? E para mim hoje, Sabina, esse olhar me trouxe... Porque daí, claro, eu comecei a estudar a gestão de pessoas, recursos humanos, porque entendi que aquilo era o que eu gostava de fazer. E hoje acho que a formação de enfermagem, do olhar para as pessoas, da empatia, do cuidado, associado ao conhecimento de gestão, me traz um diferencial que eu consigo tirar muito valor disso. Então eu gosto... Durante algum tempo eu não queria contar que eu tinha feito enfermagem, porque eu falava, cara, as pessoas vão achar isso... Mas tem a ver, né? Tem uma muito coisa do cuidado estranho. com as pessoas, né? Eu já estava aqui na Band, eu tô na Band desde 2017. Eu estava aqui, acho que fazia um ano, a minha professora do curso da Universidade Federal me ligou e falou, Ju, vem dar uma palestra aqui pro último ano de enfermagem. Eu falei, Carol, você tá doida, né? O que eu vou dizer para as pessoas que estão fazendo no último ano de enfermagem que hoje eu sou, na época não era diretora ainda de RH, era gerente de recrutamento e seleção aqui no grupo. Eu falei, vou dizer para as pessoas que eu trabalho em recursos humanos, elas vão achar o quê? Ela falou, não, Ju, você vai dizer que você continua cuidando de pessoas, só que de uma outra forma. E quando ela me falou isso, virou uma chave muito legal na minha cabeça, e por isso que eu gosto muito de contar essa história, e por isso que eu digo assim, que a maior parte das pessoas que hoje trabalham em recursos humanos fazem faculdade de psicologia, é o curso de entrada e que prepara talvez as pessoas de forma mais direcionada para trabalhar em RH, mas isso não pode ser uma caixinha, não. Acho que é a prova de que a carreira é muito dinâmica e que você pode pensar em alternativas no decorrer da sua vida profissional e ir fazendo aquilo que você ama fazer. Que legal essa história. E uma Muito. curiosidade, né, que eu penso, você falou que trabalhou muito tempo na área da saúde. Acho que também tem algumas dessas peculiaridades que uma empresa de comunicação também tem, né? Porque se você pega uma empresa, entre aspas, tradicional, todo mundo tem o mesmo horário, todo mundo tem o mesmo plano de carreira, todo mundo segue algo um pouco mais organizado, que não é possível em uma empresa de comunicação, muito menos numa empresa do tamanho do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É um desafio? É um desafio. Eu tenho muita história legal para contar assim dessa transição. Primeiro, a questão da dinâmica de horário, né? Porque eu trabalhava em hospital, chegava às 6 da manhã, né? Então, quando eu comecei aqui na Band, eu falava,
8 horas deve ser um bom horário para chegar. Não, aqui a dinâmica é outra, né? O ambiente é muito mais vivo. E eu faço uma brincadeira que eu atendo mais emergência aqui do que eu atendia no hospital. Emergências psicológicas, né? Não, e de tudo, né? Porque o nosso negócio é muito vivo, então você precisa estar sempre muito preparado para tudo, para uma notícia de última hora, para um acidente, para algo que você não estava esperando, e você precisa estar à frente, você precisa estar preparado para isso. E a gente, como área de apoio, recursos humanos é uma área de apoio à estrutura, precisa estar ali forte com isso, né? Você não pode falar, hoje não dá para você sair fazer essa reportagem porque já passou do seu horário de trabalho, né? Não é assim que funciona dentro da dinâmica de uma empresa como a nossa, que é realmente um grupo de comunicação, o maior grupo de comunicação desse país e que busca estar trabalha sempre muito à com frente. urgência aqui também, né? Muito. Eu Imprevistos. sou quase uma enfermeira, diretora de RH, bombeiro e um pouco de tudo. Eu sinto que em todas as empresas, né, isso acontece. O RH, ele vai de herói a vilão muito rápido e de vilão para herói rápido também, né? Porque algo... Ame ou odeio, né? Mas às vezes no mesmo dia o funcionário, ele ama e odeia o RH, né? Tem essa relação mista? Tem essa relação, mas eu vou te dizer que isso tem sido modificado nos últimos tempos, um trabalho muito forte aí da atualização, da atuação do recursos humanos nas empresas, porque o Sabino falou que eu também estou nas câmeras, Caramba, não sei, mas acho que em 2018 eu fui convidada para fazer uma coluna aqui no Jornal da Band de manhã que chamava Bora Trabalhar. E ali, quando eu recebi esse convite, eu falei, eu quero dar boas notícias de RH. Eu quero falar sobre o que o RH pode trazer de positivo, de legal para as pessoas. E depois disso, esse projeto modificou e trouxe para a gente um produto da casa aqui do Band Jornalismo, que é o podcast chamado Passa Lá no RH. E por que a gente fez essa brincadeira com Passa Lá no RH, né? Porque quando as pessoas... Você fala, passa lá no RH, a pessoa pensa, ruim. Ixi, deu ruim, né? Não vem alguma coisa boa. E a gente quis trazer isso, né? De ser algo que fala sobre desenvolvimento de pessoas, que fala sobre benefícios, que fala sobre educação, que olha para as pessoas com um olhar que a gente está fazendo tão fortemente pela necessidade de se fazer, de olhar para a saúde emocional, de pensar no bem-estar das pessoas. Então, isso acontece da gente ter aquele olhar, aqui eu vou levar uma bronca, ou aqui vão me demitir. E aqui eu quero fazer uma defesa ao RH. O RH não demite ninguém. Quem demite você é o seu gestor. A gente só facilita isso. Então, acho que tem muito esse olhar de tentar trazer esse outro lado da moeda e as pessoas estão entendendo cada vez mais isso. Isso tem mudado a passos largos. A gente, por motivos óbvios, não pode perguntar, como a gente sempre pergunta para outras pessoas que vêm aqui no Talentos da Band, qual foi aquele momento mais complicado, tal, porque envolve pessoas e a Juliane não poderia, mesmo sem identificar as pessoas, não poderia contar. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, qual é, de uma forma geral, qual é aquele momento mais tenso de um gestor de pessoas? Aquele que realmente o gestor de pessoas precisa usar todo o seu talento. Acho que hoje eu percebo que administrar conflito é muito tenso para todo mundo, né, Sabino? A gente percebe que o papel do gestor... E faz parte, né? Faz parte. Quase todo dia, se não todo dia, né? E você, quando você vai adquirindo experiência, você vai criando formas de fazer isso. E até tem jeitos de aprender a fazer isso. Tem cursos para administrar conflitos. Os cursos são ótimos? São. Mas você aprende muito isso no dia a dia, conhecendo as pessoas. Então, se eu hoje puder colocar na mesa, assim, onde eu percebo que os gestores, de forma geral, porque eu também, além da minha atuação aqui na Band, eu olho muito para o mercado de trabalho, circulo com muita profissionais de RH, a gente sabe que a maior dificuldade de gerir é administrar as pessoas e os seus conflitos, os seus desentendimentos, a coisa do ego, a questão da comparação, a questão de achar que pode ter 2 pesos e 2 medidas, do tratamento. Então, da forma de falar, de se comunicar. Essa semana, eu comecei a semana fazendo uma reunião com todo o meu time de RH e eu quis trazer 2 temas. Eu falei, a gente vai falar sobre inteligência artificial, que a gente precisava falar alguns assuntos,
mas principalmente a gente fala sobre comunicação. Hoje as pessoas se comunicam muito mal, independente da área que estão, né? E isso gera muito Tem conflito. pressa, né? Aí dá ruído. E achar que você me entendeu e eu não é bem assim. Então, acho que hoje o grande desafio do gestor é gerir esse tipo de conflito. E a gente sempre gosta aqui também, de No Talentos da Band, trazer um pouco da pessoa, porque todo mundo vê sempre o profissional, a gente fala bastante sobre isso, mas você já comentou que é do Paraná, veio para São Paulo. Quem é a Juliene fora aqui do Grupo Bandeirantes? No pouco tempo que sobra, né, pra viver. Lembrando para você que ligou agora que a gente está conversando hoje no Talentos da Band com a Juliene Salvan, que é a nossa diretora responsável por pessoas aqui na Band. Isso mesmo. Bom, eu nasci em Ponta Grossa, uma cidade a 100 quilômetros de Curitiba. Morei lá até o comecinho da minha adolescência, mas eu sou uma pessoa que desde muito cedo entendi que eu sonho bastante alto. Então, quando eu morava em Ponta Grossa, eu pensava, um dia eu vou morar em Curitiba, eu quero estudar na capital do Paraná, né? E assim, quando eu terminei o ensino fundamental, eu falei para os meus pais, falei, tinha parentes em Curitiba, eu falei, eu vou morar em Curitiba porque eu quero estudar lá. E daí até a justificativa que eu encontrei para achar essa solução foi, eu falei, eu quero fazer faculdade de enfermagem e aqui em Ponta Grossa não tem. Na época não tinha mesmo, agora já tem, mas na época não tinha. E daí todo mundo, como assim, né? Você vai morar numa outra cidade? Falei, fui, morei, fiz o meu ensino médio em Curitiba e sou uma pessoa, assim, que gosta muito de conhecer lugares. Eu brinco que quando eu morava em Curitiba, eu queria morar em São Paulo, porque achava que aqui é onde eu teria as minhas melhores oportunidades de trabalho, então eu sempre persegui isso. E acho que o grande diferencial da minha vida como um todo foi ter constantemente buscado aprender alguma coisa. Eu nunca deixei de olhar, não só na minha vida profissional, mas em outros aspectos da minha vida, de olhar com esse olhar de desenvolvimento mesmo. E isso, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque acho que isso me trouxe até aqui, no lugar que eu tô agora na Band aqui há quase 8 anos e que me faz realmente muito feliz e que me realiza profissionalmente. Pessoalmente, sou casada há 22 anos. Entre namoro, noivado, e meu marido também é um super parceiro, me acompanhou sempre nessa minha ideia louca de mudar de cidade, de deixar para trás uma história. E hoje o meu olhar está muito para pensar na minha carreira, sem sombra de dúvidas, mas também para pensar em educação, que é onde eu quero investir parte do meu tempo olhando para a educação de pessoas, para desenvolvimento de pessoas, que é isso que eu gosto de fazer. Como é que a Band surgiu na tua vida? A Band surgiu na minha vida em mais essas coisas de... eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Eu trabalhava no hospital e eu falei, eu vou montar uma consultoria. Eu acho que eu tinha condições de dar mentoria, eu queria fazer alguma coisa como empresária. Eu já tinha tido uma experiência super legal como empresária dentro do próprio hospital. Eu montei uma clínica de vacinas lá dentro. Olha. Eu adoro essas coisas de estudar e de pensar em alternativas para isso. E eu falei, agora eu vou montar uma outra empresa e vai ser uma consultoria. E quando eu montei essa consultoria, eu comecei a montar projetos e a distribuir esse projeto em várias empresas. E uma dessas empresas foi a Band Curitiba. Eu cheguei lá e falei, olha, aqui tem um projeto de gestão, de avaliação de desempenho, feedback, pesquisa de clima. E daí, na época, a direção lá falou, olha, esse projeto não cabe para a Band Curitiba, mas eu vou encaminhar isso para gerente da Band São Paulo. O projeto chegou aqui, ela me chamou para uma reunião, eu vim, fiz Curitiba, São Paulo mais 5 vezes, e daí ela falou, tem uma vaga aqui de gerente. E isso derrubava, Sabino, por terra todos os projetos que eu tinha construído até ali. Lógico. Porque eu pensava assim, poxa, eu tinha montado a empresa, eu queria ter mais autonomia, olhar para um olhar mais de empresariado, mas eu queria também morar em São Paulo. Então eu entendi que aquela era a oportunidade de eu vir para São Paulo e construir minha carreira aqui. Mas já que você cuida de gente, ser empreendedor
e sendo funcionário ao mesmo tempo é muito legal também, né? É muito, é muito. Eu acho que é um caminho que dá para seguir, né? Eu olho para isso hoje com bons olhos, assim, dentro da minha vida profissional. Eu acho que as coisas estão muito juntas. No ano passado, eu montei um curso, desenvolvi um método que a gente chama de método das 4 forças, baseado numa dor que eu encontro no meu dia a dia. Eu percebo que as pessoas querem crescer profissionalmente, querem conseguir uma oportunidade, mas elas não estão preparadas para isso, né? Quando eu comecei aqui no grupo, eu fazia muita entrevista e muitas vezes eu via, por exemplo, um profissional extremamente qualificado, mas ele pecava em detalhes importantes que naturalmente iriam desclassificar ele daquela vaga, mas que ele podia, se ele soubesse um pouquinho mais, se ele tivesse estudado um pouquinho mais, se interessado um pouquinho mais, ele poderia ter tido sucesso. Então, eu comecei a entender que isso é uma dor de muita gente, e foi quando eu desenvolvi um curso e um método para trazer para as pessoas pilares como autoconhecimento, estruturação de LinkedIn, que hoje é uma plataforma muito importante para você se posicionar profissionalmente, como você se comportar numa entrevista, como você ter um bom currículo, enfim, a gente empacota tudo isso dentro do método das 4 forças. Juliane, olha, os ouvintes estão aqui enlouquecidos com a sua entrevista, elogiando bastante. Muita gente querendo pedir dica, querendo pedir tudo quanto é tipo de conselho. Emprego. Acho que vai chegar um currículo ou outro aí para você nos próximos dias dos ouvintes. Mas também estão pedindo aqui para que você passe certinho onde achar o Passa Lá no RH, onde te encontrar nas redes, LinkedIn, Instagram. Tá todo mundo querendo olhar um pouco mais aí a sua trajetória aqui no grupo. Tá bom, Passa Lá no RH, como eu falei, é um produto do Band Jornalismo, então se você entrar tanto no Spotify quanto no YouTube do Band Jornalismo e digitar lá Passa Lá no RH, você vai encontrar... A gente já tem 5 temporadas do Passa Lá no RH, vamos começar a gravar a próxima temporada daqui uns meses. Então tá lá, Band Jornalismo no YouTube, você encontra o Passa Lá no RH. E eu coloco mais conteúdo... Você traz convidados também, né? Sim, sou eu, a Joana Trepton, que é a apresentadora aqui do grupo, e sempre mais 1 ou 2 convidados, sempre focado para mercado de trabalho, carreira. Então a gente tem temporada que fala só sobre tecnologia, tem N assuntos aí que a gente abordou durante essas 5 temporadas, e dá para você fazer um curso aí em gestão de pessoas, em carreira, escutando todas as temporadas do Passa Lá na RH. E eu, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Juliane Salvan, vocês me encontram em qualquer lugar. Juliane Salvan, diretora de RH aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, contou um pouquinho dessa trajetória. O José Nascimento está dizendo aqui, ó, inspiradora a Juliane. E é mesmo, uma trajetória muito bacana. Obrigado, viu, pela participação. Super obrigado, Estreando Ju. no microfone da Rádio Bandeirantes. Prazer nosso. Espero que não seja a primeira e última vez. Não, venha sempre, venha sempre. Dá sempre. umas dicas Obrigada. aqui, passa lá no RH. Isso, obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, essa rádio é um orgulho aqui para o grupo. A gente tem um carinho enorme por esse canal e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Ju. Bom carnaval. Para nós. 11h49.